Não sei citar nomes. Sem citar nomes. Nossa, Sem fofoquinha citar hoje, nomes. gente. Mentira, mentira. A gente resolveu falar de vínculo hoje. Vínculos. Não, teve fofoca, mas a gente não grava as fofocas. Ah, A tá. fofoca a gente não grava. Né? Pior é que eu É nem, que, mas não nem, é, nem é, está na minha verdade, cabeça essa fofoca. a Tá? maioria dos assuntos que a gente fala aqui parte de uma fofoca, né? É, os atravessamentos, né? Na verdade, é quase que uma autoanálise o tempo todo, essa porra. Caras, mas eu vou falar pra vocês, né? Lá no doutorado, a professora pediu pra gente fazer uma análise de um artigo numa revista Qualis A1 e para comparar, fazer a análise de um artigo numa revista Qualis C. É, E assim, é super relativo isso, e até ela mesma reconhece que é super relativo isso, porque você pode pegar um puta artigo bom numa revista Qualis C e um puta artigo ruim numa revista Qualis A1. Só que pro meu azar, pra minha sorte, cara, os artigos seguiram o que é esperado, né? O artigo da Qualis A1 era um bom artigo, né? Que eu peguei da Journal of Analytical Psychology, né? Que é a referência em publicações junguianas, né? No mundo, que é A1. Hum, E eu peguei um artigo numa revista nos cadernos junguianos aqui do Brasil, que é Qualis C. Puta, pensa num artigo ruim, cara. Ruim, ruim. Mas pensa num artigo ruim. Com nossa. tanto erro conceitual, ruim. Afirmações de senso comum. Falei, cara, é horroroso esse artigo. Aí eu vou apresentar ele nos próximos dias aí na, na aula, né? Mas enfim. Então, é isso, né? Nem sei por que eu tava falando isso. Porque a gente tava falando do. Ah, eu já sei por quê. Eu já sei por quê. Porque você falou da autoanálise e eu tava pensando o quanto gravar aqui com vocês, eu tô falando por mim, né? Me ajudou a elucidar diversos conceitos junguianos e aprofundar. Tanto escutando vocês, como eu mesmo falando e sintetizando algumas ideias, assim, né? Então tem uma qualidade isso aqui, né? Eu não sei se as pessoas que escutam a gente se beneficiam, mas pelo menos eu me beneficio. Acho que algumas sim, né? Sei lá, Hum. acho, né? Minha fantasia Tomara, também. tomara. Mas e é legal, né? Assim, isso não está desconectado de maneira alguma da sugestão, né? Do vínculo, porque é isso, a gente criou vínculo, né? Nós três criamos vínculo, né? E precisa de vínculo para aprofundamento, né? Se não tiver vínculo, não tem aprofundamento. É claro que tem diferentes tipos de vínculo também, né? A gente pode ampliar um pouco essa ideia, mas não tem aprofundamento, né? Se não tiver vínculo com o processo, se não tiver vínculo com si mesmo, se não tiver vínculo com o analista, se não tiver vínculo com, né, com a gente aqui, entre a gente, se não tiver vínculo, tem aprofundamento. É porque se não tem vínculo, cara, me parece que não tem contraponto, Não tem troca, né? Não entendeu? tem confiança, né? Não tem Você sabe que eu, honestidade, né? Assim, não tem, tem um monte de coisa, né? eu vou até trazer a Malena aqui, cara. Eu lembro que uma vez ela deu aula falando sobre vínculo. Ela tava falando mais especificamente de vínculo materno, né? Mas aqui a gente tá falando de vínculo no sentido um pouco mais amplo. E ela dizia assim que vínculo, marcou essa frase dela que ela falou, né? Vínculos bem estabelecidos são elásticos, né? E vínculos frágeis, né? Eles são curtos, né? E o que faz, que aí é muito louco, o que faz com que o sujeito fique próximo do outro, né? Ela tá falando mais especificamente de maternidade, né? Fala que esse filho, filha fique preso a esta mãe, né? Não saia de perto dela, numa fantasia de que há um vínculo, sendo que na verdade o vínculo é frágil, então inconscientemente a pessoa sabe que, ou sente, né, que se ela se distanciar, isso se rompe, né? Mas é interessante Ah, essa metáfora, eu gosto dela, cara. Eu acho bem é legal. legal isso. É isso, e, né, tem vários desdobramentos, cara, mas a gente, engraçado, né? Isso foi uma coisa que surgiu hoje no grupo de sonhos. A gente estava falando, e eu lembrei, a gente estava falando não só dos vínculos mais do entorno relacional, mas do vínculo com a própria cultura, né? Que hoje falta vínculo com a própria cultura. A gente não tem vínculo com a cultura, a gente não tem vínculo com a comunidade. De repente aí
falar um pouco do Bill Churran, que ele traz isso de certa maneira, né? Mas é, e o que eu lembrei foi que aí tem, né, e já que a Malena veio, tem também essa a coisa que eu lembrei, eu usei como imagem, que eu lembro lá da faculdade, que é a teoria do apego, né, Do assim, Bayern, da etologia, eu não sei se era o Byron. O Bayern escreve Eu estava sobre, mas não é pensando, dele, não. ele escreve sobre, eu acho que eu estava pensando no Lawrence, mas É, não, mas tudo assim, eu bem, tudo também não, bem. Tô, tô, é, tô puxando pela mas época da enfim, graduação, cara. enfim. agora não. Então, mas são esses caras lá, um monte de gente falou disso. É, E teve uma época que era comum falar a teoria do apego, que era exatamente desse apego elástico, né? Que aí eles observavam lá o animalzinho, né? Assim, o animalzinho ia construindo um círculo de atuação espacial cada vez maior a partir dessa figura, no caso materna, né? Assim, que dá estrutura e dá sustentação para esse desenvolvimento. Né? Então, se a mãe devora e mantém ele aprisionado o tempo inteiro, ele não cria esse espaço. Né? E se simplesmente ele vai de um ponto a outro, ele se perde. Né? Assim, ele não tem para onde voltar. Então, a construção desse porto seguro, desse porto seguro, dessa referência de sustentação simbólica é extremamente importante nessa história da criação de vínculo, do é, vínculo. é Bowlby o nome do cara. Bowlby, bem lembrado, John Bowlby. John John Bowlby. Bowlby. Bem lembrado, Ah, bem lembrado. Quem quiser conhecer um pouco sobre vínculo mais conceitualmente, tem um livro chamado Dicionário da Comunicação, em que tem o verbete vínculo e vínculo comunicacional, né? Vínculo está escrito pelo Norval Baitello Júnior e vínculo comunicacional pela Malena Contreira, tá? Dou duas referências maravilhosas para estudar em vínculo aqui no Brasil, porque eles são da escola do vínculo, que nós três também somos, né? Assim, evidentemente, cada um aqui se especializou, né, em uma vertente e tudo mais, mas a gente faz parte de um grupo, né, e que estudou profundamente o vínculo, na cultura, na civilização, né, de forma interpessoal, etc, 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 E né? naturalmente arquetípico imaginal, né? Sim, né? É. O, o que eu gosto, a parte que eu mais gosto do vínculo são duas coisas. Primeiro é a questão elástica mesmo, não tem jeito, assim. Então, muitas vezes o indivíduo ele sente essa fragilidade e ele fica cobrando, né? Ai, mas ele não me manda mensagem semanalmente, né? Na real, né, quando o vínculo ele está estabelecido, você pode passar 10 anos sem ver o indivíduo. Na hora que você encontrar com ele, você vai falar com ele, né, como se você tivesse encontrado com ele ontem, assim. Eu tenho amigos, por exemplo, que eu fiz desde os meus 5 anos de idade, né, que seguiram a vida, né, e vira e mexe a gente conversa, vira e mexe 2 vezes por ano, né? Cara, eu te entendo Então, rigorosamente. e tem amor, né, tem vínculo, né? Eu acho maravilhoso isso, né? Porque muitas vezes a gente substituiu o vínculo pela conexão, né? E aí a conexão necessita dessa manutenção entre indivíduos, né? E na real, o que fica é mais uma coisa formal, talvez, do que o vínculo em si, né? A segunda coisa do Cara, vínculo que eu gosto, diga, diga. não, pode falar. Depois eu queria dar um exemplo, mas pode falar. Fala aí o exemplo para eu lembrar, porque eu esqueci agora. Ah, tá, então tá bom. Não, é que essa coisa que você falou de amizade, cara, é um assunto que vira e mexe aparece no consultório. É impressionante, cara. Aquele papo que eu acho bastante defensivo, que a pessoa fala assim, porque não sei o quê, por que que eu vou chamar fulano pra sair? Porque, ai, é só eu que chamo, sou eu que chamo, fulano nunca me chama, fulano nunca me chama. Cara, aí qual que é a minha pergunta quando a pessoa fala isso pra ela assim, mas qual que é o problema? Assim, ó, não, porque fulano nunca me chama, então qual que é o problema? É, não, porque assim, é injusto, né? Porque sempre eu que chamo, então tá. Quando você chama, a pessoa vai. É bacana? Não, é muito legal, não sei o que lá. Então você sente que a pessoa que você chamou, ela tá inteira? Tá inteira, ela curte. Então, qual o problema de você convidá-la 1.500 vezes e ela te convidar uma, se é legal?
é uma competição de quem Às vezes, convida mais, quem convida menos. às vezes a pessoa nem abre espaço pra deixar o outro convidar, né? Já vai, já vai fazendo Pois coisa. é, cara, assim. Aí Então, depois ainda reclama, né? parece uma Você não me competição, chama assim. pra nada. Cara, é que eu falo isso que eu tenho um amigo que isso você falou, né, Léo? Que você até conheceu. Ah, acho que vocês dois já conheceram ele, que é o Max, né? Que é um amigo meu, um cara que eu Uhum. gosto muito. Cara, eu vejo o Max. Puta, eu devo ver o Max 2 ou 3 vezes no ano. A gente se via mais quando a gente tinha banda juntos, mas agora deu uma afastada, assim, nesse sentido. Cara, 99% das vezes quem chama pra fazer as coisas sou eu. É, eu que chamo o Max. Não, cara, e ele vem. E ele é. E puta, cara, ele chega. E ele celebra. E ele gosta. Ele curte estar com a gente. O cara. E aí ele faz amizade. Aí ele vai embora e fala, cara. Aí ele fala pra mim assim: Ô, seus amigos são tão legais. O cara é bacana, sabe? Então, se eu sou um exemplo. Cara, por quê? Que eu acho que é um bom exemplo que você falou, Léo. É um cara que a gente é super vinculado. Então não preciso ficar vendo o Max, lambendo ele toda hora, sabe? Mas Tá você lá, sabe tocando que a vida. eu acho que Interessante. a questão do vínculo ela é muito interessante e, pelo menos assim, eu venho de uma cidade pequena, né? Então, eu consegui ter a experiência do vínculo da cidade pequena e a experiência do vínculo da cidade grande. E eu vejo que são coisas diferentes. E o vínculo em si não é diferente, né? O fenômeno do vínculo. Mas a dinâmica como ele se estabelece, né? Ou não, tá? Por exemplo, essa coisa de ele nunca me chama pra nada, etc, 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 eu vejo muito mais presente nas cidades grandes do que nas cidades pequenas, sabe? Parece que na cidade pequena, como a gente se vê toda hora, ou então o cara aparece na sua casa, né? É diferente, por exemplo, de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, sabe? O Rio, acho que nem tanto. Talvez seja porque eu sou do Rio e o povo é o tempo todo Pô, mas assim. o interior tem disso mesmo, né, cara? O cara aparece na sua casa. Você tá lá, de repente o cara fala: Oi! Ah, minha vida, a minha infância, a minha vida toda foi baseada nisso. Amigos que chegaram em casa, almoçaram com a gente, foram embora. Teve amigo que passava o final de semana. Às vezes eu ia pro final de semana na casa, sem avisar mesmo, assim, sabe? Né? É assim que funciona no interior, né? Ô, coisa, cheguei, e aí, como é que estão as coisas? Do nada, né? É interessante, né? E não sei como é que é a coisa, assim, né? Mas É, vamos ampliar. Que eu acho que eu quero trazer essas duas coisas. Tem um conceito que é do Norval, mas com o Maurício, né? O Maurício Ribeiro, vocês devem ter lido esse, que eles os falam de vínculo hipnógenos. hipnógeno. Aham. É. Eu acho interessante isso, porque é, é o que a gente, né, basicamente vê hoje. E aí, assim, partindo disso, eu não vou entrar no conceito, porque eu acho que aí quem quiser vai atrás e lê essa porra. Não é esse o ponto. É que quando você está lá, tomado por um complexo, compartilhando o tempo inteiro na rede social, dados, sei lá, né? Não sei se nem dados, mas notícias, pode ser falsas, inclusive, sobre o outro, aquele que você não concorda, tipo, aquele que eu odeio, você está vinculado. Sim, Né? Eu acho que é é importante a gente importante. levantar esse questionamento, porque senão a gente Da hora, da hora. a gente perde a oposição do fenômeno. Né? Assim, O tem um vínculo, né? vínculo que é o vínculo por ódio. É isso Assim, mesmo. eu E a odeio Malena, fulano, está vinculado. fala que ele é mais vinculativo do que o vínculo de amor, né? Tem mais patos. É. O vínculo por ódio, ele é longínquo, né? Ele dura muito Porque o tempo. objeto de projeção está afastado, né? Assim, tipo, você não consegue, né? Assim, eu odeio fulano que está lá na tela. Então, assim, eu posso continuar vinculado ao objeto porque a minha projeção continua se manifestando no objeto, porque não tem como cair essa projeção. Né? O objeto, sei lá onde é que está essa porra, né? Quando é alguém que está do lado, aí é mais difícil, né? De sustentar. E de repente o É, cara que tá do meu lado vira um cara legal. E aí, meu? Eu vou continuar odiando o cara? Porque agora ele é um cara legal pra mim. O que que eu vou fazer, né? e Agora eu gosto dele, né? essa dinâmica está presente na hora que a gente está olhando para os políticos, por exemplo, tá na hora que a gente olha para a religião e fala e elenca o diabo, né, como o totalum malum, né, o totalmente mal. Ela tá, né, vira um totem mesmo, né, do Sauron.
né? Com esses olhos do Sauron, talvez esteja inspirado na imagem do Zé aqui. E, É, e que é isso, né? Assim. E é muito legal, porque aí você vai ver uma entrevista do Tolkien, né? E o cara fala, então, você, é o entrevistador, né? Você idealizou o Sauron totalmente mal e tal, não sei o que. Aí o Tolkien, não. Não, nada a ver com o que você tá falando, né? Tipo isso. Tá- Cara, peraí que você tá quebrando um paradigma aqui. É Tolkien ou Tolkien? Ah, pá, cagar. Tanto faz, velho. Porra. Eu sempre falei J.R.R. Tolkien. Tolkien. É Tolkien de pendrive. É, ah, meu Deus. Ei, Bom, mas peraí. E aí a importância do vínculo, assim, acho que a gente pode trazer isso para o processo terapêutico. E tem, nossa, dava para a gente gravar aí trocentos episódios com essa porra. assim. Mas, assim, a fofoca começou exatamente por a gente estar conversando sobre essas pessoas que eu chamo de colecionador de terapeuta, sabe? Não, a pessoa que coleciona terapeuta. A gente estava falando especificamente de supervisão, o cara que coleciona supervisor, vai trocando, 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 a cada 3 meses troca de supervisor, né? Mas tem a mesma coisa com relação ao terapeuta ou analista. E a gente já falou disso, não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, Uhum, estou usando terapeuta, né? Porque aí nem sei se entra em análise, não dá nem para chamar o cara que está atendendo esse cara de análise, porque se ele troca a cada 3 meses, não fez análise. uhum, Fica uhum. nesse movimento, sei lá, pseudoterapêutico. E aí isso fica colecionando, porque obviamente tem alguma né, dificuldade, alguma questão, enfim, aí também não dá para entrar porque tem que olhar para o indivíduo, né? Mas exatamente com relação ao estabelecimento do vínculo. E é o vínculo que permite que você vire para o seu analista um dia e fale assim, não concordo com você. E o que o seu analista vire para você e diga assim, eu não concordo com você, eu acho que você está fazendo merda, né? Assim, e isso é importante no processo, porque aí a sombra pode se manifestar e isso pode ser trazido para a consciência, né? Assim, porque senão fica lá naquela, sei lá, normose, enganação, pseudoterapia, né? Assim, isso Ô, aí. Zé, e tem uma coisa importante Pseudoanálise, não sei se é pseudoterapia, mas pseudoanálise. Fala aí. que vale, para mim, vale tanto para análise quanto para supervisão. É, eu até falo para os meus supervisionandos, né, e alguns deles escutam delírio, né? Então acho que não vai ser novidade que eu vou falar. Que eu realmente entendo a pessoa chegar num ponto, assim, de ficar um tempo ali em supervisão, eu não sei de quanto tempo, né? Quantos dias, quantas horas, né? Mas ficar um tempo X em supervisão e falar, putz, eu quero trocar porque eu tô a fim de pegar uma outra referência, etc e tal, tá tudo bem, né? Eu acho que não tem problema e faz parte da vida, faz parte do jogo e vai que vai. Agora, esse sujeito, né, que coleciona supervisões, né, esse sujeito, imaginar, a gente tá pensando numa pessoa aqui específica que a gente sabe quem é, mas assim, mas imaginando, né, esse sujeito que coleciona supervisão, o que ele tá fazendo no fim das contas? Ele tá simplesmente se defendendo. Porque à medida que você cria vínculo, né, seja na supervisão ou na análise, você se expõe sem querer querendo. Você vai se expor. E à medida que isso acontece, vai aparecer sombra, vai aparecer fragilidade, vai aparecer aquilo que é incômodo. Então, se eu vou colecionando supervisão, colecionando analista, eu não dou tempo disso aparecer e eu fico aqui, ó, só na manutenção. E Então, não só isso, o né? vínculo, ele acaba sendo incômodo, né? Ele acaba sendo problemático, entre aspas, né? Fala, Léo. Pula de analista, pula de supervisor, pula de teoria, né? Pula de tudo, Nossa, pula de né? Pula teoria. de Tem. teoria, Né? é isso, cara. Pula de Ah, teoria. meu lance Nossa, pular de agora, teoria é muito louco isso, cara. né? E a coisa vai fluindo desse jeito, né? Assim, é, nesse sentido da análise, né? Para mim, o vínculo ele é um espaço de comunhão, né? Comunhão e assim, eu estou usando essa palavra também, né? De origem desse grupo, né? De pesquisa, né? Da mídia imaginária, da semiótica da cultura, né? Porque comunhão é uma das primeiras formas de comunicação. Então, existe uma permeabilidade, uma porosidade entre consciência e inconsciente desses indivíduos, né? Assim, e quando a gente entende o vínculo como um ambiente desse, né? Na hora que sai a sombra, eu não preciso nem comprar a introjeção, nem projetar reativamente no outro. Na realidade, a coisa fica na nossa frente, como se fosse no meio, né, entre esses indivíduos que estão se confrontando de frente um para o outro,
e eles podem lidar com isso, né? Esse é um dos melhores momentos, né, de se fazer terapia, porque é assim, ó, é quase que, ó, aqui está o que eu considero pior em mim, né? Aqui está o que eu considero melhor de mim. E aí, o outro pode falar, não. O outro pode falar, talvez, né? Ou que bobeira, né? E vocês vão, ampliando, a gente vai reverberando em cima disso, né? Ficando com essa imagem. Porque, na real, né? Eu escrevi um texto agora que vai sair lá no blog do JEP, porque eu tô muito incomodado com essa pseudo-vaidade que todo mundo tá tendo, né? Assim, que contagia todos os intelectuais, praticamente. Aliás, só uma coisa, parece que a gente combina quando escrevendo, porque se é um artigo do Zé, eu já tenho um artigo pronto que eu só vou fechar ele com o Val e você já tá com o artigo pronto também, né? Parece que a gente combinou, mas É, não. É um vínculo inconsciente que a gente tem, eu acho. Eu não sei o tema do Rafa, mas assim, o tema do. Não sei, nem tem o tudo Del a ver. Léo nem terminou, mas assim, o título do meu é a inflação nossa de cada dia, né? A minha é A Acho que Dúvida Está segue Morta aí. e os Anéis do Poder. Ah, por isso você tá Você falando está do, com do Tolkien aí, Tolkien. É, o do Tolkien. A dúvida é. está morta. Eu O começo meu, o assim. meu vai ser conceitual. Eu tô fazendo um ensaio crítico sobre a persona, que eu acho que a gente trata muito mal a persona, Não, mas acho que então tem, tô. tem tudo a ver, É, né, no e final das também tá contas. É, por aí, né? é. Mas E, fala aí, Rafa. não, juntou, né? Por exemplo, eu tô falando do vínculo e eu vou juntar isso, gente, porque assim, na real, o vínculo ele permite que a gente consiga ficar com a imagem, né? O vínculo, ele, quando ele é estabelecido, não existe exigência, não existe expectativa, não existe uma necessidade de entregar algum resultado ou ver algum resultado numa análise. O vínculo ele está ali pronto, né? O que faz com que seja mais fácil da gente ficar com a imagem. Eu estava no grupo de estudo, no grupo de estudos, no grupo de mitos que eu tô dando, né? Esses tempos atrás aí a gente estava falando de Gilgamesh e o Gilgamesh, na hora que o Enkidu morre, né? O mito, ele reconhece que ele vai morrer, e que vai ter um fim, né? E aí eu cheguei pra galera e falei, galera, e aí, como é que atravessa vocês, né? Aí a resposta foi, né, junguiana, simbolizada já, né? Assim, não, é porque a consciência da morte é a consciência da vida, porque existe um sentido da vida, não sei o quê. Eu falei, para tudo. Eu quero saber como é que atravessa vocês o vai acabar, não tem outra coisa. Vai acabar, a imagem é essa, acabou, finito, tchum. É isso que eu quero. Angustia, não angustia? Como é que vocês se sentem? É molhado, é seco? É o quê, né? Porque se vocês percebem como que é delicado isso, né? A gente acaba achando que está simbolizando, mas no final a gente está interpretando, a gente está traduzindo, a gente está levando algum caminho que já está estipulado, sabe? E a gente não para na imagem. O vínculo permite que a gente pare na imagem com o cliente. O vínculo permite que a gente não ofereça expectativas, esperança. O vínculo, ele permite que o cliente chegue e fale, eu quero me matar. E a gente fique com eu quero me matar, sem ter, né, ficar dominado pela esperança da vida. Ai, essa morte é metafórica. Ah, sabe? E isso é muito importante para mim, pelo menos, né? No meu processo, no meu processo enquanto analista, sabe? É, porque senão a gente vai estar o quê? Traduzindo, interpretando, pseudo-simbolizando, pseudo-metaforizando, né? Olhar para uma mandala e falar, isso significa isso daqui. Quem disse, porra, né? Como é interessante pegar um sonho. Eu fico eu encrenca com o simbolizar. Assim, eu já tenho encrenca com essa Eu tô expressão. com Eu um acho. encrenca, sabe com que palavra? Ah, Aprofundar. ah. Né? Vocês Sabe são por quê? engraçados. Não, cara, eu tô encrencado com essa coisa assim. Nossa, que conteúdo profundo. Pô, se conteúdo é profundo, você não sabe o que que é. Porque o profundo é inconsciente. Se é inconsciente, não tá consciente. O conteúdo pode ser atravessante, mas profundo
né? Profundo já A revela a questão nossa pseudo-vaidade, né? Quem disse? Você já está o julgando que é. simbolizar, eu acho que tá aí também, a mesma É, coisa. Ah, eu tenho que simbolizar. Cara, você não simboliza. Você, ego, exatamente, não cara. simboliza. Assim, não dá. Não rola. Não, Isso não, é não tá impossível. sob sua É, responsabilidade. exatamente. E aí fica, né? Porque fica identificado. Ah, eu preciso simbolizar. Então, Esse não é disso símbolo que se trata. significa isso. Você colocou tal coisa na mandala, no desenho, porque isso é um símbolo, esse símbolo significa tal coisa. Vai cagar, porra. Fala sério, né? Mas, ô Léo, isso que você fala, cara, de a gente, de repente, convidar para a experiência, é bem comum, assim, eu vejo em círculos junguianos, né? Começa a junguianizar, junguianizar, junguianizar. Não, cara, em honra a este vínculo relacional que a gente tem, né? Pensando na ideia de vínculo, entre em contato consigo. O que que tá te atravessando? O que que tá vindo? Esquece a Assim. merda do Jung, do conceito, da teoria. Entre em contato com a imagem, né? Pô, tinha que fazer um artigo chamado Vínculos Endógenos e Vínculos Exógenos. Aí, já É, a tem. gente nem chegou no vínculo ainda, no vínculo interno, né? Eu pensei em falar nisso. Eu acho que a gente vai ter que gravar uma segunda parte. Mas é a Fala ideia, aí, né? É, cara. mas aí, só para completar essa coisa que vocês estão falando, aí fica invertido, né? E o indivíduo acha que ele está simbolizando, ele acha que ele está simbolizando, ele acha que ele está, sei lá, nesse caminho, mas ele não amarra e não dá contorno, porque eu estava tentando achar um lugar aqui que eu li esses dias o Jung falando, precisamos aceitar a nossa unilateralidade, porque vira clichê. Eu tenho falado isso nos meus grupos, vira um clichê. O indivíduo está unilateralizado. E daí? Eu não sei se isso é ruim, porque se eu não unilateralizar, eu não ando em linha reta. É simples. É assim, se eu não unilateralizar, eu não escrevo um artigo, eu não foco, eu não Exatamente. consigo conversar. Aí eu tenho brincado assim que o problema está na, em estar unilateralmente unilateralizado. Aí a gente tem um problema. Não é assim, Caraca, mas mas assim, mas é não é. isso mesmo. Senão não amarra, fica lá. Ah, estou simbolizando, isso significa aquilo significa aquilo outro. E a gente vai se afastando cada vez mais com a imagem. A gente não pode esquecer que quando o Jung fala assim, ficar com a imagem, é voltar na mesma imagem e não cair no jogo da associação livre. E é para onde todo mundo caminha, é para a associação livre. E a associação livre não é a associação do que o Jung propõe. Não é a mesma coisa. Né? O indivíduo vai associando livremente, quando viu, tá no complexo, tá longe da imagem inicial, não fica com a porra da imagem, não amarra, não dá concretude, não entende daquilo, não entende do que aquilo tá tratando na própria expressão individual. A Von Franz fala de modo muito claro assim, se o teu sonho não te ajuda na vida concreta, não vale nada, não serve para nada a sua relação com esse sonho. Né? Se você não entra em contato com o inconsciente, isso não transforma a tua relação na concretude, com o seu entorno relacional, com o objeto, com o mundo, não vale nada, é bobagem. É como é aquela expressão lá que eu tenho gostado, né? É lotofagia. É Aí sabe o ficar, que sei lá. acontece? O cliente vai lá, né? O terapeuta ele acaba tentando interpretar, né? Não traz para reflexão, não fica com a imagem, não tem talvez transformação nesse processo. É, ele, né, padroniza tudo e aí a culpa é do cliente, porque né, o analista olhou para o símbolo, né? Mas não é ele que não quis, né? Não, né? Não necessariamente. É claro que tem a parte do cliente, mas assim, é, se ficar só a interpretação, o que que adianta também, né? Quando Cara, a gente, diga, não, segue. o cliente, o Jung fala isso, né? Ele não escuta a gente, ele se contagia. O cliente, ele não, o que não está pronto para ele ver, ele não vai ver. Mesmo, né, se o terapeuta for um puta de um terapeuta intuitivo e esteja mostrando, né, vou colocar aqui ilustrativamente uma verdade na frente dele.
Por quê? Porque o cliente tem que atravessar. É simples assim. E para atravessar, precisa do inconsciente, né? Isso é simbolizar, né? Com a participação do inconsciente. Agora o resto é signo, né? Você falando isso, Léo, e também do ranço que o Zé falou também do que tá com simbolizar, né? De novo, eu volto para as experiências de supervisão, coisas que eu tenho conversado também com o pessoal, né? Às vezes o supervisionando chega com aquela queixa de, pô, mas o meu analisando não simboliza, meu analisando não simboliza. E aí eu já falo, gente, cara, para. Fulano chegar no seu consultório e contar que ele trabalhou, que ele transou, que ele passeou, tudo isso é simbólico. Que ele peidou. Ele peidou. É assim, ah, não, mas é que ele conta um sonho, a gente pede pra ele fazer associação, ele fala assim, ah, nossa, eu sonhei que eu tropecei no sonho. Ah, o que que você imagina que seja isso? Ah, porque ontem eu tropecei na rua. Ah, o cara é concreto, não tem problema. Isso é simbólico. Então, mas isso é simbólico, mas não é símbolo, entendeu? Não, E ok, mas assim, o eu não tô entrando no mérito do símbolo enquanto conceito, né, junguiano, mas estou pensando na ideia do simbólico, no que é o seguinte, fantasia, que é, na É, imagem. não, pensando no simbólico, no conceito de símbolo, o que que eu quero dizer? O que que é o símbolo? Símbolo é a melhor definição para alguma coisa que se sabe presente, mas não sabe exatamente o que é, alguma coisa assim, né? Então, quando eu falo que essas coisas são simbólicas, o que eu tô querendo dizer? Olha, que essas narrativas que a pessoa fala que estão presas numa ideia de concretude, elas estão tentando revelar algo, mas eu não Elas sei têm um muito bem o símbolo que em é. potência, né? É assim, eu não sei muito bem o que é, mas assim, elas estão tentando revelar algo. Então, não importa muito rigorosamente, importa em algum nível, claro, mas não importa rigorosamente que o sujeito tem que falar, não, porque eu sonhei, esse sonho significa o mito de não sei o quê, porque é tão concreto quanto, né? Então, acho que a Von Franz fala assim: olha, todo sonho é simbólico. Ah, por que que todo sonho é simbólico? Ora, as bolas, que todo sonho está revelando algo que a gente não sabe muito bem o que é. Pô, deixa eu contar uma coisa, um fato, fofoquinha aqui. Uma cliente minha teve aula com o Zé de. Agora eu não sei que ela teve aula com o Zé. Não sei se foi só em tipos psicológicos. Enfim, você deu uma aula esses dias aí, Zé. E ela falou assim: Nossa, o Zé falou assim: se eu sonho que eu tropecei na rua nessa semana, um dia antes, eu tropeço na rua, eu já vou pensar: eu sonhei porque eu tropecei na rua. Mas aí ele inverteu a coisa, né? E se o inconsciente fez você tropeçar na rua e agora você tá sonhando com isso, né? E aí ela ficou assim: tipo, eu falei, pô, legal isso, hein? E aí? Como é que vai ser então? Ela, agora eu entendi por que que você também inverte, né, as coisas quando eu falo, né? Eu sonhei com parada do filme e é porque eu vi o filme? Não, agora é uma imagem daí de dentro. E aí, vamos lá? É. Né? Olha o vínculo se manifestando, porque eu dei o exemplo e eu ainda falei. Foi um exemplo que o Rafa trouxe para o delírio e a gente já falou disso do delírio. Tá aí, ó. Né? Assim, ó, como a coisa circula. É O interessante. vínculo se Porque o personifica, Rafa né? já tinha dito, aí a gente brincou com isso aqui, aí eu levei o exemplo para a aula, né? Assim, olha que legal. É Mas eu também uso coisas que vocês falam assim, vira e mexe, eu coloco em sala de aula, cara. É interessante isso, né? É legal, né, cara? é nosso e não é, né? Assim, é nosso porque foi dado, né? É do delírio. Não Pronto. é? Né? É da Assim, delírio. é muito louco, né? A imagem, a imagem literal que acontece depois do sonho, talvez não seja a imagem literal, mas sim uma projeção que eu estou fazendo daquilo que o sonho já trouxe, né? Exatamente. É louco isso, né? Interessante, cara. É e não é ao mesmo tempo, né? Isso que é bonito, né? É Uhum. literal, mas também não é, né? Porque se for só literal, é suicida, né? Eu mato todo o resto Sim. que tá em potência. Tem outra coisa ainda com relação a essa história da imagem. A gente começou a falar de vínculo e Ah, mas viajou, né? é a gente, né? É a É. gente, que é o seguinte, cara. A gente não tem que impor ao nosso cliente termos psicológicos, a não ser que faça sentido. As pessoas confundem isso, né? Assim, então, assim, é preciso compreender a imagem
Se o sonho tem uma função, uma delas, tem mais funções. Se o sonho tem uma função compensatória, e eu prefiro dizer, o sonho traz o ponto cego da consciência, eu gosto mais assim. Porque quando a gente fala compensatório, dá uma bagunça da porra, porque vai todo mundo pro Freud e acha que é realização de desejo. Então, quando a pessoa compreende o que o Jung está trazendo como compensatório mais profundamente, aí toda a situação toda é diferente. Mas assim, então, num primeiro momento, eu prefiro dizer assim: o sonho mostra um ponto cego da consciência. É aquilo que eu não estou enxergando que o inconsciente está tentando trazer para mim. Se ele mostra um ponto cego da consciência, o ego precisa fazer algo com relação a isso, então eu preciso compreender do que se trata. Porque senão não adianta nada. Que era isso que eu estava, né, querendo dizer aquela hora. Assim, se eu não compreendo que ponto cego é esse, não adianta nada. E aí que a coisa fica complicada nessa história é aí uma expressão do Hillman que eu gosto, né? Que as pessoas vão virando caçadores de símbolos. Porque aí fica caçando símbolo na imagem, caçando símbolo na imagem, mas não presta atenção na função do, não sei se principal, mas numa das funções principais do sonho, que é mostrar o ponto cego da consciência. O que é que eu não estou enxergando, que eu preciso criar consciência sobre esse fenômeno? Não é assim, enfim. É, mas é isso mesmo. O sonho ele é Não, legal. prático, né, nesse sentido. Ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade, né? É, e às vezes a gente fica um passo antes disso, né? Como se fosse Código da Vinci, É, sabe? é. Isso tá ligado com aquilo, que tá ligado com aquilo outro, que tá ligado com aquilo, mas o outro é meu complexo paterno. E daí, Ah, bicho? Assim, Yes, e ah. aí, e é o aí? meu. Isso vai... Não, e fora o nome, a pessoa quer sempre nomear um complexo, achando que existe meia dúzia de complexo nomeável, né? E eu falo assim, gente, quando você lê a porra do estudos experimentais, Jung vai inventando nome toda hora. Ele, o complexo do dinheiro, o complexo disso, não tem nome, cara. E assim, é o complexo paterno, assim, mas o complexo paterno, qual o complexo paterno? Porque assim, cada um tem o seu. E não só inverte, ele só não inventa nome, como ele inverte nomes, né? Às vezes ele vai falar de alma é ânima é alma, ele vai falar de Mercúrio, que na verdade não é o Mercúrio, porque é o enxofre, né? E o enxofre é isso, e não sei o quê, não sei o quê, não sei Filha o da quê, não sei o quê, puta. É, né? E a coisa vai indo, né? aqui Então, o Mercúrio é enxofre. Não, peraí. Como assim? o Mercúrio terreno, né? O Mercúrio, É, né? Ígneo, e por aí vai, né? Assim, então, é. sabe o que eu tava conversando, essa. Na verdade, é Ai, assim, ó, a que gente está maluquice. falando de vínculo ainda, porque a brincadeira, né? Quando a gente fala qual é o seu Jung, significa como é que é o vínculo que você tem com o Jung. Porque a gente lê, e no final das contas a gente está fazendo vínculo com a nossa projeção do Jung por meio desses livros, né? O Rio é a mesma coisa, né? A gente conversa, gente, com Jung, a gente conversa com Hillman. Não tô falando aqui, gente, de mesa espírita, pelo amor de Deus, eu tô falando da imagem, né, Jung, do vínculo endógeno, ou seja, o vínculo interno que a gente tem desse cara, desse velho, sabe? Muitas vezes eu olho para uma foto do Jung e eu vejo meu avô. Então tem uma associação pessoal minha nisso, assim, né? Um cara da roça, um cara do bigode, coisas desse tipo. Que tem também sentimentos e tal. Mas a gente não decora os parágrafos do Jung, a gente se vincula com ele, né? É, a gente se contagia, né? E então, né? Eu acho que tem que quando a gente olha para uma teoria ou quando a gente vai para uma cosmovisão e quando a gente se aprofunda, né? Aí eu tô falando mais na consciência mesmo, né? Por isso que o aprofundar cabe e fica, né? Suporta isso, a gente acaba conhecendo mais um pouco dessa projeção, né? Dessa personificação do Jung. E assim que a gente conhece mais, também a gente acaba se conhecendo, né? Porque aí a gente entra em relação. O... Por isso que o vínculo é importante, né? É curioso, né? Tipo, é aquilo, né? Eu fico pensando assim, né? Eu já vi acontecer.
Se eu estiver falando muito, foi mal, mas eu já vi acontecer. A pessoa começa no Jung e tal, pá, não sei o quê. Aí chega o caso, a fofoca, né? Que não é mais fofoca, né? Que o Jung, né, se relacionou, se apaixonou, né, pela Toni Wolff, né? Isso, gente, gera uma crise em algumas pessoas que estão no começo do estudo do Jung, né? Por quê? Porque ela estava se vinculando, e de repente viu uma coisa que ela não esperava. Uau! Que coisa interessante. E agora? O que que você vai fazer, né? Eu acho maravilhoso isso daí, né? É muito louco, cara. Você sabe que em algum momento a gente falou aqui de política, né? E, e eu cada vez mais eu estou convicto de que todo o processo de votação no candidato, candidata, é por projeção, né? Ninguém analisa a proposta de nada. E uma espécie de vínculo, e uma espécie de vínculo com a projeção, né? Estou vinculado com essa projeção. Que é mais ou menos aquela história, né? De, não, como, mas, cara, isso aqui é mentira. Não, como é mentira se reflete exatamente aquilo que eu acredito, né? Então, assim, é interessante essa É o história. vínculo hipnógeno, né? Cultural, que o É, Norval e o. só que aí a questão é que aí quando esse candidato ele expressa um aspecto sombrio de si mesmo, e que acaba também revelando que nessa projeção tem um aspecto sombrio, a pessoa ela inverte a projeção, né? Então é tipo aquele caso do Mamãe Falei, né? Quando ele foi lá para a Ucrânia e falou que ai, são todas gatinhas, não sei o que lá, não sei o que lá, e elas estão loucas para transar, né? E aí inverteu toda a projeção que tinha em torno dele, né, do como um pretenso salvador da pátria, né, o futuro da política brasileira, inverteu a projeção dele, mas a gente sabe que de certa forma ele representava uma espécie de pensamento típico masculino, né? Então é interessante, né, que assim eu mudo a minha relação projetiva, mas o vínculo com a projeção permanece. E aí talvez isso crie uma ponte para a gente falar no próximo episódio de um vínculo interno e o vínculo com a introjeção que o Zé adora falar. É, É, sei. legal. Ei, antes da gente encerrar, tem a ver com isso, mas a gente volta e deixa como cena dos próximos episódios. Cara, assisti Coringa o segundo ontem. É Ontem não, bom? domingo. Eu achei genial. Genial. Assim, tá todo mundo reclamando. Rotten Tomatoes lá embaixo, sei lá o quê. Tá todo mundo falando. Mas eu achei o filme genial, cara. Mas eu não vou falar disso agora. Maneiro, maneiro. Pô, agora o Zé criou um Ah, problema, né? Porque eu já tava desencanando. Falei, pô, todo mundo tá falando mal, não sei o quê. cara, assim, depois a gente conversa sobre o assunto. Ah, De eu quero ver, eu verdade. quero Eu muito ver. saí assim. Eu Cinema, Eu ia gostei cinema? assistir muito do anyway. primeiro. Eu faço, no cinema. Gostei muito do primeiro. E esse eu saí assim. Como é que o cara conseguiu? Porque tava todo mundo falando mal do filme, né? Reclamando, não sei o que. Eu pensei, vai ser uma bosta. Acho que minha expectativa foi lá embaixo. E eu saí espantadíssimo, assim, espantadíssimo. Achei, meu. Enfim, Ó, o depois a gente Zé, conversa. polêmico. Ah, Let's go, galera, então. Isso aí. Beleza. bora. Falou, Se senhores. cuidem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.